Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas a este webinar, que é organizado pela Escola Superior Agrária de Coimbra, no âmbito do projeto S4Agro. E este webinar, o tema deste webinar é inovação e sustentabilidade na embalagem primária dos alimentos. E iremos começar por uma apresentação do projeto S4Agro, que será feita pelo professor Pedro Gaspar, da Universidade da Beira Interior, que é o líder do projeto. Depois teremos duas apresentações, uma pela Joana Martins, do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, e depois uma apresentação da Justina Millerian, da Universidade de Ciências da Saúde da Lituânia. E, portanto, as questões que forem tendo ao longo da sessão podem ser comunicadas para mim através do chat ou do bate-papo, que depois, e depois essas questões e as questões que queiram ver debatidas são depois discutidas no final de todas as apresentações, no período do webinar que foi reservado para o debate. Também, desde já, dizer-vos que no final da apresentação da Justina surgirá nos vossos ecrãs um pequeno questionário para avaliar a satisfação e a forma como encararam este webinar. E, portanto, obrigado a todos pela vossa presença, espero que o webinar seja do vosso agrado e passo então a palavra ao Pedro, que, como eu disse, irá fazer a apresentação do projeto S4A. Esqueci-me de dizer uma coisa, eu esqueço-me sempre, peço desculpa. No final da apresentação da Justina haverá ainda uma intervenção da professora Teresa Paiva, da Universidade, do Instituto Politécnico da Guarda, que apresentará um concurso que também está a decorrer no âmbito deste projeto. E, portanto, Pedro, agora sim, passo-te a palavra. Ora, muito obrigado, João. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação neste evento. Eu, sem grandes demoras, vou passar a compartilhar a tela para vos dar aqui um panorama global acerca do projeto S4Agro. Portanto, eu conto que já todos estejam a visualizar. E assim sendo, o que é que podemos falar? Portanto, o projeto S4Agro, designado Soluções Sustentáveis para o Setor Agroindustrial, toca aqui 4 vértices nesta temática relacionada com este setor industrial. O primeiro, relacionado com a segurança dos processos, e quando falamos em segurança dos processos, falamos tanto na segurança alimentar como nas próprias condições de segurança em que estão envoltos os processos agroindustriais. A salvaguarda de recursos, cada vez mais importante, tanto ao nível de matéria-prima, como também nas condições depois a que são expostos o produto acabado. Neste âmbito, falarmos da sustentabilidade ambiental é incontornável, não é? Portanto, uma vertente também muito relacionada com a redução de desperdício ou de perda alimentar e também com a valorização dos subprodutos. E claro está que tudo isto acaba por incorrer numa sustentabilidade económica maior das empresas do setor, e que visa, no âmbito deste projeto, nós conseguimos de algum modo promover a produtividade e a eficiência das empresas. Portanto, este projeto, portanto, e esta apresentação foca aqui no enquadramento, uma descrição das atividades e dos resultados esperados, ou aqueles que já foram conseguidos no âmbito do projeto, e também uma descrição das conclusões. Portanto, como o João também aqui indicou, este é um projeto em consórcio, portanto, em que a Universidade da Beira Interior é líder, e depois temos aqui como parceiros a Universidade de Évora, o Politécnico de Coimbra, na forma da Escola Superior Agrária de Coimbra, o Instituto Politécnico da Guarda, o Politécnico de Leiria, o Politécnico de Viana do Castelo e o Inov Cluster, a Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, acaba por ser o chapéu a todas estas instituições. É um projeto com uma duração de 24 meses e cofinanciado pelo Compete 2020 no âmbito do Portugal 2020 e com o cofinanciamento do FEDER. Em termos do enquadramento deste projeto, todos nós estamos a par disto, não é? Portanto, nós hoje seguimos um modelo de consumo linear que é incomportável. Nós assistimos
também a nível mundial a um aumento da população, que se repercute também na poluição e que isto tem consequências ao nível de alterações climáticas, desertificação, erosão, escassez de recursos naturais e, claro está, também em perda de biodiversidade. Portanto, um conjunto de consequências nefastas, todos nós temos visto os noticiários, está a decorrer o COP26, onde tentamos dia a dia definir metas para alterar um pouco aquilo que é a linha corrente, mas com dificuldades. Não é? Portanto, os modelos efetivamente industriais e sociais acabam por estar em risco. Já chegámos à conclusão que a pandemia, apesar de ter proporcionado algum alívio, tudo isso já foi ultrapassado e, assim sendo, muitas outras ações são necessárias. Portanto, o comprometimento da sociedade em geral é fundamental. E neste sentido, como há pouco também tinha falado do COP26, não é? Ou até mesmo dos Objetivos das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável, há essa vontade. Nós, mais nacionalmente, também temos feito esse percurso, portanto, com a Agenda de Inovação para a Agricultura, também a Confederação dos Agricultores Portugueses também desenvolveu a ambição Agro 2030, e pronto, tem havido um pouco toda esta vontade de participar e de promover estas soluções. Com que intuito? Com o intuito de recuperar a atividade económica nacional, mas simultaneamente contribuir para a sustentabilidade. Aqui por via de um conjunto de medidas que permitam modernizar o setor, como seja a tecnologia e digitalização, a sustentabilidade do território e, claro está, o desenvolvimento industrial, agroindustrial e agroalimentar. Ora, se nós pensarmos que a agroindústria está ajudando a agricultura, os pilares que têm sido preconizados para a inovação nesta área, nesta segunda área, são muito semelhantes, se até não mesmo iguais. Mas o problema é que o setor agroindustrial, tal e qual como a agricultura, é composto fundamentalmente por micro, pequenas e médias empresas. E acaba por ser um setor que tem um impacto muito significativo na economia portuguesa. Não é? Estamos a falar aqui de um valor acrescentado bruto a rondar os 17 mil milhões de euros, e em que as exportações em 2019 representaram cerca de 20%. Portanto, acabam por ser setores âncora para se conseguir um desenvolvimento económico e social equilibrado do território. E, na realidade, estamos a falar de setores que não param, independentemente das questões políticas ou de saúde ou económicas que envolvem toda a sociedade. Portanto, acabam por ser setores com uma resiliência bastante grande. Mas ainda assim, são setores que também, face à dimensão das empresas, acabam por ter uma carência de investimento ou de recursos humanos especializados para lidar com estes desafios atuais, colocados à sustentabilidade, seja numa ótica de economia circular, ou de embalagem ecológica, ou de digitalização. E no âmbito das empresas deste setor, as preocupações acabam por ser ainda aumentadas devido ao aumento que tem havido da compra e venda de produtos online, mas também às exigências ao nível de segurança alimentar e de medidas de proteção mais rígidas. Portanto, como estão a ver, e face ao que foi indicado nos vértices que lidam este projeto, não é? que lideram este projeto, o âmbito não poderia ser mais adequado. E o objetivo, na realidade, reside em qualificar as micro, pequenas e médias empresas do setor agroindustrial, e nomeadamente nas fileiras dos produtos carnes, hortofrutícolas, lácteos, de padaria e pastelaria, para a adoção de soluções inovadoras e sustentáveis que permitam aumentar a produtividade, a eficácia e a eficiência, fundamentalmente ao nível da indústria 4.0 e da economia circular. E assim sendo, o projeto reveste aqui num conjunto de atividades em que as 3 primeiras são dirigidas às embalagens, primária, secundária, inteligente ou ativa, uma 4ª atividade dedicada à cibersegurança no setor, uma 5ª de redução e valorização de desperdícios e uma 6ª atividade que visa o desenvolvimento de atividades de inovação de base tecnológica e científica nas empresas, que é também uma falha existente e que nós detectámos no âmbito de tudo isto. Como é que vamos abordar todos estes problemas? Através
fundamentalmente duas vertentes, uma relacionada com o desenvolvimento de benchmarking internacional para a identificação de tecnologias, processos, procedimentos e métodos que estejam em vigor ou que se perspectivem ser uma mais-valia no futuro, e também o levantamento e auditorias em empresas deste setor para a avaliação do estado atual das tecnologias utilizadas. O que é que se pretende? Como resultado, o desenvolvimento de um conjunto de estudos de boas práticas e de identificação de fatores críticos e também o desenvolvimento de ferramentas computacionais que, no seu âmbito, permitam o desenvolvimento de propostas de soluções inovadoras que sejam dirigidas tanto à produção como aos processos e também à sustentabilidade ambiental das empresas. Ora, no âmbito da primeira atividade, que é liderada pela Escola Superior Agrária de Coimbra, o que é que visa? Visa desenvolver aqui um conjunto de investigações e reunir informação acerca das alternativas de novos plásticos em embalagens, sejam eles totalmente recicláveis ou com uma percentagem de reciclável, de origem vegetal, bioplásticos e de celulose. Portanto, abordando estas temáticas e não estando só limitadas a estas. Portanto, e também focado no packaging estratégico. Não é? Portanto, avaliar ao nível destas soluções que hoje estão disponibilizadas qual é que é a mais adequada, sabendo que o output final será a identificação de boas práticas na utilização da embalagem primária sustentável. Há inúmeras abordagens a isto, não é? Claro que provavelmente no limite aquilo que pretenderíamos seria que não houvesse embalagem, mas pronto, mas como nós sabemos, por causa das regulações, dos regulamentos ao nível de segurança alimentar, pode efetivamente haver aqui questões que impeçam esta aplicabilidade. Por outro lado, isto enquadra-se depois também na identificação dos fatores críticos à aplicação desta embalagem primária sustentável. Portanto, e visará então fazer uma descrição exaustiva das características que envolvem esta temática. Na atividade 2, é mais relacionada com a embalagem secundária. Portanto, isto é dirigido pelo Politécnico de Viana do Castelo e também, novamente, qual é a abordagem aqui? Identificação e disseminação de boas práticas na utilização da embalagem secundária sustentável. Recordo que a embalagem secundária pode ser vista como uma embalagem de transporte. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, provavelmente, em muitos setores, mais vale nós termos embalagens reutilizáveis do que, em particular, recicláveis. Não é? Pode haver aqui um ganho para o ambiente pela reutilização da embalagem em detrimento da sua reciclabilidade. E também isto está muito associado aqui às práticas logísticas. E estas práticas logísticas podem ser diferentes para os setores que vamos abordar. Portanto, e também nesse sentido, vamos fazer aqui um estudo de identificação das práticas mais eficazes. Ao nível da embalagem ativa inteligente que está a nosso cargo. Portanto, a embalagem ativa tenciona a inclusão de um elemento ou composto que realiza uma ação sobre o produto. Esta ação pode destinar-se à extensão de vida útil ou ao aumento das características sensoriais. Portanto, e nós vamos efetivamente ter uma descrição mais detalhada sobre esta temática. Por outro lado, a embalagem inteligente visa fornecer informação acerca dos produtos a quem? Antes de mais, ao consumidor final, mas não só. Não é? Se nós virmos a abordagem da rastreabilidade ao longo da cadeia do produto e pela monitorização de parâmetros extrínsecos ou intrínsecos, que sejam oscilações da temperatura, alterações químicas, variação na qualidade do produto, poderemos também, desta forma, ter um conjunto de boas práticas e de indicações à logística para antecipar ou atrasar a venda dos produtos e, com isto, também as próprias empresas terem mais ganhos nesta situação. Nós aqui desenvolvemos já alguns projetos, e estão em curso alguns projetos que abordam esta temática. Posso-vos dar aqui a indicação de que nos pós
que é um projeto financiado no âmbito do PDR 2020, e também do Pact to Life, que é um projeto com PET, e os dois com abordagens distintas. Um deles destinado à monitorização das condições de conservação de frutos, em particular de cereja e pêssego, que são os frutos endógenos aqui da região, e com isso também desenvolver sistemas de rastreabilidade em tempo real que nos permitam aferir acerca das condições de conservação a que os produtos estão a ser sujeitos a cada instante, e com isso decidir o local de venda. Portanto, há já plataformas desenvolvidas para esta solução. Por outro lado, num outro âmbito, o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer também o design otimizado de embalagens, incluindo materiais de mudança de fase, que nos permitam, claro está, o quê? Estender a vida útil dos produtos garantindo uma uniformidade maior dos parâmetros. Portanto, isto é feito de forma experimental e também através de dinâmica de fluidos computacional. Lá está, e isto foi um pouco aquilo que já aqui falei, não é? O que é que se pretende? Pretende-se identificar e disseminar junto às PMEs do setor estas tecnologias inovadoras, tanto ao âmbito da embalagem inteligente e ou ativa, e também as boas práticas na sua utilização, dependendo do setor. Na atividade 4, de cibersegurança, é uma abordagem um bocadinho diferente. Portanto, esta atividade que está a cargo do Politécnico de Leiria visa identificar fatores críticos para a segurança de sistemas informáticos, sempre numa perspectiva de reduzir o crime informático ou o terrorismo alimentar, a contrafação e a fraude. Portanto, o objetivo é qualificar as PMEs para a aplicação de boas práticas neste sentido. No âmbito da atividade 5, dirigida à redução e valorização de desperdícios. O que é que se pretende? Identificar e caracterizar os pontos de gerador de desperdícios nas indústrias agroalimentares, e como nós sabemos, ao longo da cadeia dos produtos, estas perdas ou desperdícios são muito significativas, e com isto apresentar soluções inovadoras para o seu aproveitamento. Que visem o quê? Que visem a melhoria da eficiência produtiva e, simultaneamente, uma redução dos impactos ambientais. Esta atividade é liderada pela Universidade de Évora. Por último, a atividade de inovação de base científica e tecnológica, que é dirigida pelo Instituto Politécnico da Guarda, pretende permitir e facilitar às empresas o acesso a processos de capacitação. Para quê? Para a introdução de soluções de inovação de base científica e tecnológica. Para tal, como é que isto vai ser feito? Através de um concurso de inovação e capacitação. A Teresa Paiva, mais daqui a nada, já vai dar uma chega mais detalhada sobre este concurso, e que depois residirá num evento final de atribuição de prémios e de divulgação de um modelo de capacitação que foi identificado como sendo o melhor para as propostas que iremos encontrar. Portanto, em âmbito de conclusão, e que já vou alongado, o que é que nós visamos no âmbito deste projeto? Antes de mais, consciencializar e qualificar as empresas do setor agroindustrial para a adoção de soluções inovadoras e sustentáveis que lhes permitam promover a produtividade, eficácia e eficiência nas vertentes da economia circular e da indústria 4.0. Para tal, como é que o vamos fazer? E isto vai ser muito no âmbito do Inove Cluster, vai estar a cargo destas atividades, através da disseminação de estudos de boas práticas, da realização de um congresso final internacional e de um conjunto de materiais gráficos e digitais que vamos distribuir. Portanto, eu antes de mais agradeço a atenção e deixo aqui a nossa página www.s4agro.pt, onde poderão encontrar todas estas informações e mais algumas que possam estar interessados acerca das atividades que envolvem o projeto. Portanto, eu sei mais, despeço-me e agradeço a vossa participação. Ok, muito obrigado, Pedro, pela tua apresentação do projeto. Que ultrapassou. Pronto, eu sei. Ultrapassou ligeiramente, mas pronto, não faz mal. Bom, seguimos, antes de prosseguirmos, nós agora vamos ter 2 apresentações. Antes de prosseguirmos, só lembrar-vos que as questões que queiram colocar ou algum aspecto que queiram ver debatido,
podem partilhar comigo através do chat ou do bate-papo do Zoom, e essas questões serão depois respondidas e debatidas no final do webinar, no período que está reservado a debate. De seguida, então, passarei a palavra à Joana Martins, que irá fazer uma apresentação. A Joana é investigadora do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, na linha de investigação em biotecnologia e bioengenharia alimentar, e tem realizado investigação na área das nanotecnologias e também com aplicação à produção de embalagens com materiais de origem biológica e, portanto, um tema que está claramente enquadrado no âmbito do projeto. Quero também agradecer à Joana a disponibilidade para aparecer neste webinar. Muito obrigado. E, portanto, passo a palavra à Joana. Obrigada. Vou só compartilhar então a tela. Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi dirigido para estar a fazer esta apresentação para vós. Então, hoje vou-vos falar então um pouco sobre embalagens sustentáveis, como o professor Pedro Diniz já esteve a falar, já fez aqui uma boa introdução. Vou-vos falar um bocadinho de inovação e desenvolvimento nesta área de embalagens, mais focado nas embalagens de origem biológica e também biodegradável para aplicação alimentar. Como sabem, tem existido um aumento, já há muitos anos, não é? Um aumento exagerado da utilização de embalagens plásticas não biodegradáveis, o que tem sido um grande problema e está na ordem do dia, não é? Da discussão do impacto de embalagens no meio ambiente. Então, esta necessidade então, de desenvolver embalagens alternativas para então diminuir este impacto negativo no ambiente. E tem-se vindo a verificar nos últimos anos este desenvolvimento de materiais de origem biológica, biodegradáveis, e espera-se que nos próximos anos, pelo menos é esse o objetivo, que exista esta diminuição de utilização de embalagens não biodegradáveis de origem fóssil, ok? Tentar eliminar o mais possível e apostar nas embalagens sustentáveis. Então, as embalagens sustentáveis, no fundo, tentam integrar esta problemática da questão ambiental, além da função básica que têm, nunca esquecendo a capacidade de contenção do alimento, a capacidade também de trazer aqui segurança também para o consumidor, ou seja, as funções básicas de uma embalagem. E nós queremos dar o passo mais além. Por isso, nós queremos trazer aqui um benefício em termos do impacto que estas embalagens poderão ter, em termos de reduzir a emissão de gases, como é o caso do dióxido de carbono. Também trazer aqui esta vertente de reutilização ou de reciclagem, de biodegradação, que é extremamente importante. E também trazer aqui materiais e desenvolver materiais, estudar, que sejam, de certa maneira, bastante inovadores no que diz respeito à sua performance. Pensando numa vertente mais de diminuição, por exemplo, de permeabilidade a gases, okay? De CO2, O2, etileno, nas próprias embalagens e também, por exemplo, na redução de quantidade da própria embalagem que é utilizada. Existe bastante inovação já nesta parte de embalagens para aplicação alimentar para reduzir o volume e até o peso destas embalagens e assim diminuir o consumo destes materiais. E assim, desta vertente, tentar sempre obter aqui, lá está, sempre com a visão da economia circular, que está muito em voga e é essa a finalidade no desenvolvimento destas embalagens sustentáveis. Nesta apresentação eu vou-me focar mais, lá está, até sublinhei aqui neste slide, vou-me dedicar mais às embalagens constituídas por materiais de origem biológica, biodegradável, mas que são extraídos diretamente da biomassa, como é o caso, por exemplo, de proteínas, de polissacarídeos, que são extraídos, por exemplo, de sementes, de plantas, microalgas,
e que podem ser utilizadas depois para, utilizadas para desenvolver estas embalagens sustentáveis. Claro que existem outro tipo de materiais, de fontes renováveis, como é o caso, por exemplo, do PHA ou do PLA, mas eu vou-me focar mais na parte destes polímeros extraídos da biomassa diretamente. Então, eu trago aqui alguns exemplos de materiais utilizados e que têm sido utilizados para desenvolver este tipo de embalagem. Temos, por exemplo, a nível de proteínas, temos as proteínas do soro do leite, que são bastante utilizadas e que têm propriedades muito interessantes para desenvolver, então, embalagens. Temos também, por exemplo, a proteína de ervilha, de soja. Em termos de polissacáridos, podemos falar do amido, que é bastante já utilizado, o amido, a celulose, mas também cada vez mais se têm utilizado um material, como é o caso do quitosano, por exemplo, e também que é extraído do exoesqueleto de crustáceos, por exemplo, o quitosano, o alginato, que é extraído de algas. Por isso temos aqui uma grande gama de polímeros que podemos utilizar para desenvolver estas embalagens. Contudo, por vezes, estas embalagens produzidas não têm características tão atraentes como, obviamente, as embalagens de origem fóssil, de plásticos. Por isso nós temos de colocar aqui mais alguns ingredientes na nossa composição. Podemos utilizar, por exemplo, plastificantes, emulsificantes, trazer aqui alguns compostos funcionais para trazer aqui alguma novidade, por exemplo, usar antimicrobianos, antioxidantes, e assim podemos melhorar as características base da nossa embalagem, ok? Nesta parte de desenvolvimento da embalagem biológica, eu trouxe aqui dois conceitos que eu penso provavelmente estão muito à vontade, mas poderá haver alguém que pode não estar tão familiarizado, que é o desenvolvimento de revestimentos e filmes. Isto são dois conceitos diferentes. O revestimento, no fundo, é o desenvolvimento então desta matriz de base biopolimérica, porque estou a falar neste caso de biopolímeros, que vai ser depois aplicada diretamente nos alimentos, através de imersão ou de expressão. E, por outro lado, temos os filmes, que são resultantes destas soluções de revestimento, que vão sofrer, no fundo, um processo de evaporação no solvente e vamos ter, então, a formação de uma película que será depois aplicada aos alimentos diretamente. Ou seja, nós até podemos falar aqui, então, de uma embalagem primária, neste caso, que está em contacto com o nosso alimento diretamente. Então, quando estamos a falar de inovação e desenvolvimento de embalagens sustentáveis, nós começamos a pensar, ok, o que é que nos leva a desenvolver, qual é o pano de fundo para desenvolver estas embalagens? Sem sombra de dúvidas, são os consumidores, nós próprios, não é? Os consumidores, que cada vez estamos mais preocupados com a saúde, com o impacto ambiental das embalagens. Nota-se também já uma mudança da parte também das empresas, das indústrias, que começam também a perceber que têm de seguir este caminho, ou seja, têm de ter esta responsabilidade social para tentar atingir a sustentabilidade também. Isso vai ser importante também para as marcas. E no fundo nós queremos desenvolver com estas embalagens, aumentar tempo de vida útil do alimento, para evitar também desperdício alimentar. Queremos aumentar a segurança alimentar também. Por isso, estes fatores todos estão a levar a parte mais científica, não é? A parte de inovação e desenvolvimento de produtos, a utilizar diferentes tecnologias. E vou-vos falar um pouco das tecnologias que estão a ser utilizadas. O professor Pedro Diniz já falou e bem, fez aqui um ótimo resumo de embalagens inteligentes, ativas. Mas também não nos vamos esquecer da nanotecnologia, tão badalada, agora um tema muito badalado, a nanotecnologia. O que é que nos poderá trazer de novo aqui nesta área de embalagens sustentáveis? Eu começaria então por a embalagem ativa, não vou entrar em muito pormenor, porque, como eu disse, o professor Pedro Diniz já falou aqui de uma maneira geral que é uma embalagem ativa. No fundo ela vai ter aqui
uma interação com o alimento ou com o ambiente circundante ao alimento e vai ter aqui uma ação sobre o próprio alimento, ou quer de proteção, quer de aumentar o tempo de vida útil do alimento. Eu trago então aqui um exemplo, ok, de uma embalagem ativa, foi aqui desenvolvida até pelo nosso grupo aqui da Universidade do Minho, pelo Centro de Engenharia Biológica, em que nós desenvolvemos então o revestimento de base biopolimérica, neste caso utilizamos o quitosano, e onde adicionamos a natamicina, que é um antifúngico muito utilizado na indústria de laticínios, principalmente de queijo. E nós, o que é que nós pretendíamos? Nós pretendíamos estudar se este antifúngico incorporado no quitosano iria ter um papel de prevenir o crescimento de fungos no nosso queijo. Isso foi verificado. Realmente verificou-se que ao longo de 7 dias houve aqui um retardar do aparecimento nomeadamente da Aspergillus niger, no nosso queijo. E, ou seja, aqui uma atividade antimicrobiana, estamos perante, no fundo, uma embalagem ativa, ok? Utilizando estes compostos de origem biológica. Relativamente à embalagem inteligente, que tem é diferente, não é? Relativamente à embalagem ativa, vai ter um papel mais de monitorização e também de informação, não é? Como a professora há pouco falou, e estão a ser utilizados diferentes meios para tentar, então, desenvolver embalagens que contenham, por exemplo, sensores, alguns códigos de barras e também indicadores, principalmente, eu até vou trazer aqui um exemplo, da aplicação de indicadores até de origem natural. Lá está, tentar fugir um bocadinho do que é sintético, do que não é biodegradável, e trazer aqui algo de novo. Eu trago um exemplo desenvolvido não pelo nosso grupo, mas é um trabalho interessante, que é o desenvolvimento de uma embalagem constituída por fibras de celulose de origem bacteriana e onde foram incorporados antocianinas. As antocianinas estão, por exemplo, presentes em beterrabas, por exemplo, nas uvas, e a característica das antocianinas é que elas têm uma cor bastante forte, como podem ver nas imagens de carmim ou um violeta assim muito intenso a cor. E é interessante que eles em diferentes pHs eles conseguem, existe uma alteração de cor quando se varia o pH. E isto é muito interessante porque podemos usar estas características para desenvolver embalagens inteligentes. É o que fizeram neste trabalho. No fundo, estes autores desenvolveram uma embalagem com este pigmento, antocianina, e colocaram em contacto com o peixe, neste caso foi a truta. E verificou-se que, ao longo do tempo, havia alteração da cor deste dispositivo colocado na embalagem, como podem ver nas imagens, e havia uma alteração de cor, o que indicava o quê? Indicava que existia uma alteração das características do peixe devido ao crescimento microbiano e também ao desenvolvimento de algumas bases azotadas, ok, que eram libertadas, como é o caso, por exemplo, da amónia, da trimetilamina, que depois havia esta alteração de cor. Por isso estamos aqui perante, lá está, uma embalagem inteligente usando aqui compostos naturais, que é bastante também apelativo quando falamos, mais uma vez, nas embalagens sustentáveis. Passando agora para a nanotecnologia. A nanotecnologia cada vez mais é um hot topic, não é? Na área de investigação, e ela também, aqui na parte de embalagem, não foge à regra. Então a nanotecnologia tem sido utilizada com a vertente de tentar melhorar as propriedades ou as características base das embalagens. Por exemplo, melhorar a resistência térmica, melhorar as propriedades mecânicas das embalagens e até melhorar as propriedades de barreira aos gases, por exemplo, que estas são as fundamentais e são as mais referenciadas. E para isso nós podemos usar uma variedade de nanomateriais, ok?
Podemos usar nanomateriais como nanopartículas, eu até vou-vos mostrar no slide seguinte. Nós podemos usar nanopartículas, nanotubos, por exemplo, nanofibras, que poderão ser incorporadas na base da matriz biopolimérica para dar origem então a estas embalagens. Eu vou falar primeiro dos nanocompósitos, ok? O que é isso dos nanocompósitos? É a integração então destas nanoestruturas em embalagens, ok? Para melhorar, lá está, as características da matriz. Eu trago aqui alguns exemplos, ok? Estes exemplos, atenção, são ambos relativamente a embalagens de plástico, só para vocês terem uma ideia, ou seja, que a nanotecnologia, no fundo, já é utilizada em embalagens, ok? Não é uma coisa recente, já é utilizada. Como podem ver aqui, o desenvolvimento de uma embalagem de plástico para cervejas, com o intuito de melhorar a resistência dessa embalagem de plástico e também para ser uma melhor barreira a gases, à passagem de gases, como o dióxido de carbono, oxigênio, por exemplo. E também o desenvolvimento aqui de uma embalagem com nanopartículas de prata, que tem uma capacidade antimicrobiana, ok? E são dois exemplos já utilizados. Mas agora passando mais uma vez a olhar para a parte mais de desenvolvimento de estruturas com compostos de origem biológica, temos aqui um exemplo, também um trabalho que foi desenvolvido no nosso grupo, que é desenvolver um nanocompósito constituído por 2 polissacarídeos, a goma de alfa-cobre e a capa-carragenana, mas neste caso incorporou-se aqui um material inorgânico, que é natural de argila, que é o caso do monte-milolomite, ok? E o que é este composto? Este composto é constituído por silicato de alumínio e ele normalmente apresenta-se em várias camadas, como podem ver aqui nesta imagem, e para ele ter aqui um efeito na nossa embalagem, ele tem de ser esfoliado, ou seja, estas ligações entre camadas têm de ser quebradas para ele conseguir espalhar, não é, cada uma dessas camadas pela matriz, como podem ver aqui na imagem. E qual é o objetivo? Nós queremos aumentar aqui a dificuldade da passagem dos gases e assim aumentar a capacidade de existir aqui uma barreira à passagem de gases, ok? Ou seja, aumentar essa dificuldade de passagem, de difusão dos gases. E verificou-se que realmente nós conseguíamos, através da introdução deste composto, de melhorar as propriedades desta embalagem, que teria propriedades não tão favoráveis no que diz respeito à permeabilidade. Por isso vimos aqui uma melhoria evidente destas características da embalagem biopolimérica. Passando agora também para outro tipo de nanoestruturas, temos os nanolaminados, por exemplo. Neste caso vai haver o depósito de diferentes camadas, ok? E como é que se faz este método? Através, é chamada layer by layer, o termo em inglês, mas é deposição de camada a camada, onde vamos tirar partido da carga de cada dos biopolímeros que estamos a utilizar. Por exemplo, tenho aqui o exemplo do quitosano e da pectina, que têm cargas opostas, e graças a essa diferença das propriedades eletrostáticas, nós conseguimos então formar diferentes camadas, ok? Eu trago também aqui um exemplo, como podem ver, do desenvolvimento de um revestimento à base de pectina e quitosano que foi aplicado a mangas. E realmente foi interessante verificar que após 45 dias de armazenamento, como podem ver pelas imagens, as mangas sem revestimento começa a haver ali o aparecimento de fungos, não é? Como podem ver, de bolores, e quando está revestido com nanolaminado, não há esse aparecimento de fungos. O que significa que há aqui uma certa proteção por parte destes nanolaminados nas características, ou seja, há um manter das características
do fruto por mais tempo, o que é uma grande vantagem. Além disso, também se verificou que existia uma perda de massa muito inferior das mangas revestidas comparativamente com as mangas não revestidas. Por isso, temos aqui também outra vantagem, que é tentar que exista esta perda de água por parte do fruto. Para terminar, queria-vos deixar só aqui alguns desafios. Eu estou aqui a dizer as vantagens, o que é apelativo, mas isto ainda é um longo caminho na parte de desenvolvimento deste tipo de embalagens. Se falarmos da embalagem, como eu estava a falar, biológica, biodegradável, constituído, lá está, com biopolímeros extraídos de biomassa, ainda existe muita limitação nas propriedades, ok? Ou seja, tem de haver aqui uma melhoria constante, porque comparando com materiais de origem fóssil, ainda é muito difícil competir, não é? Aqui ainda muito trabalho, já temos grandes avanços, mas é preciso fazer mais, ok? Relativamente à nanotecnologia, ainda há aqui, e muitos de vocês com certeza sabem, isto ainda existe muito caminho a percorrer em termos de legislação, já existe, não é, na União Europeia, relativamente à utilização de nanoestruturas, não é? Mas temos de ter atenção ainda da grande questão de realmente é seguro, traz alguma toxicidade, pode haver migração destes compostos que eu falei há pouco, estas partículas à escala nano, elas podem passar para o alimento, nós podemos ingeri-las, ainda há muitas dúvidas, ou seja, tem de ser efetuado ainda muitos estudos, quer in vitro, quer in vivo, ok? Para perceber a real circunstância da nanotecnologia aplicada a embalagens. E por fim, também, quando falamos de sustentáveis, também a nanotecnologia ainda traz aqui algumas dúvidas em relação a qual será o real impacto, por exemplo, dos nanomateriais. Muitos deles são de origem biológica, como eu vos falei há pouco, não é? São de origem biológica, mas outros não são, não é? E até poderão não ser tóxicos, mas a longo prazo, se houver até uma acumulação, se houver uma biodegradação da embalagem, o que acontece àquelas nanoestruturas, não é? Isso ainda é uma grande dúvida que tem de ser explorada e tem de ser estudada, por isso ainda estamos um pouco no início e temos muito caminho pela frente. E termino assim a apresentação, agradeço a vossa atenção e depois estarei aqui disponível para responder às vossas questões. Obrigada. Obrigado, Joana, pela apresentação. Muito interessante, que no fim levanta uma série de questões que são importantes, a questão da competitividade das embalagens. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de coisas que foram desenvolvidas há poucos anos, em competir com plásticos que estão a ser desenvolvidos e produzidos há dezenas de anos com tecnologias que, pelo menos do ponto de vista do custo, é muito difícil para já de sermos competitivos. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado pela apresentação. Obrigada. Bom, a seguir passo então a palavra à Justina Milerian, que é estudante de doutoramento na Universidade de Ciências da Saúde da Lituânia. A Justina colaborou com a Escola Agrária no desenvolvimento de revestimentos comestíveis, nomeadamente para queijos, revestimentos obtidos a partir de soro de leite, que também foi uma das coisas referidas pela Joana. Atualmente é investigadora do projeto internacional BioCode, que tem exatamente como objetivo prolongar o tempo de prateleira dos produtos alimentares, utilizando também revestimentos comestíveis. Justina, I just presented you in Portuguese, so when you want to start, I hope I didn't say anything wrong. I just mentioned that you're a PhD student in the University of Health Sciences in Lithuania, and that you are now a full-time researcher at BioCode project. Yes, Okay, so exactly. when you want to start your presentation, please feel free to. Okay, so thank you for the presentation of my titles and affiliations. So hello everyone, it's a pleasure to be invited in presentation of such a project, and the aims of the project are very important, and it's actually all these issues are worldwide relatable. We have the same issues in Lithuania and we're trying to solve them as well. So it's extremely
good to hear that all over the world we're searching for the best solutions to help the world to clean itself of the plastic, and not only clean itself, but to produce less and less of the plastic by applying better production and more sustainable production of all the packaging, because as we know, the packaging, tons and tons are produced every day and used by none others than us. And as us as consumers, we're entitled as well to help the cause and be aware of what we are buying. And of course, then all this information gets by, and all the other companies are not only aware of the situation, but they're as well pushed by the consumers. So my theme today is edible coatings, achievements and challenges for sustainable cheese packaging. So I am Justina Millerina. I work at Lithuanian University of Health Sciences, and at this moment I am a PhD student and as well work in a BioCode project. And BioCode project as well, it tackles the issue of sustainable cheese packaging. We're more focused on cheese, and we're at the moment deep into the experiments how to solve a problem like this, as well how to produce a biodegradable and effective not only coating, but to combine coating with packaging, biodegradable packaging as well for cheese production and before maturation. So we're just trying to reduce the amount of plastic that gets used by the cheese production, and afterwards we're trying to reduce the amount of plastic that reaches the consumer. So as I couldn't understand the Portuguese, but of course I understood the main idea that you introduced to your themes, that the packaging and the amount of plastic that are used, it's a huge issue. And actually, few maybe decades ago, the big companies were in charge, and they had the first and the final say of what packaging gets used or gets to be put on the cheese, not only cheese, but on whatever product. And usually the packaging used to have only two criteria. It had to do its job, so protect the product basically, and the second is just to be as cheap as possible. But nowadays, actually, consumers are taking charge due to, of course, social media and available data, and more and more published publications and experiments, and all this information gets shared, and we see more and more of the consumers that are genuinely caring about the packaging that they are buying, and they're trying to avoid it. So of course, all the consumers worldwide are like gathering and being more a bigger force than ever. So that is a good thing, because then the big companies, they have to, of course, not only look at the expenses, but they have to look at the environmental issues, and they have to please the consumer. So it goes both ways. So nowadays there are many reports and analysis, and this is one example, that 70% of consumers are likely to be influenced by packaging that demonstrates a concern for the environment. And 66% of consumers have avoided a particular brand or product for environmental reasons. And 51% of millennials nowadays check packaging for sustainability claims. So more and more companies are even forced to make new decisions and be up to date, and think not about the present, but they have to think about the future.
And when it comes to cheese is of course very specific niche of food products. It's dairy products overall are kind of a big part of the food chain. But to be more specific, and what challenges are being faced in the cheese industry to take note and produce less of plastic waste. So it's not very easy to actually adjust to the new idea of sustainable packaging, because cheese is actually a very perishable product, and the microbiological dynamic and all the biochemical changes during all the maturation of the cheese, which takes a long time, usually takes from 30 days to even a whole year or 2 years. The ripening takes a long time. So there has to be a lot of things to be done during that time. And usually, so when we think, for example, on biodegradable plastic or edible coatings, we usually think about maybe fruit that edible coating has to do its job only for 5 or 10 days. But when it comes to cheese, the coating or the sustainable packaging has to do it for a very long time. So we're thinking about months and months or even years. So this is a big issue, and at this moment it's not tackled yet. And actually the packaging plays an essential role in the cheese industry. Of course, synthetic films would seem to meet all the requirements that are needed, but however, the consumers raise serious environmental concerns, and due to the consumer needs, actually the companies need to change, or maybe even take one small part of the cheese production and maybe try to start from there. So just to start, what are edible coatings just overall? So the colleagues in previous presentations, of course, talked about edible coatings, but to be more specific, edible coatings are thin edible membranes mechanically applied to products by dipping, spraying, or wrapping. And usually edible coatings, they are called edible with a reason, because they are fully biodegradable. And nowadays they have to be not even biodegradable, but nowadays they are usually made from wasteful materials or from second materials. For example, most of the cheese coatings, or a big part of cheese coatings, are being produced from leftover waste from the cheese production. So it has a lot of so it even has more impact, because not only the packaging is biodegradable, but it is made from the second waste production from the way, and therefore it's even more sustainable, because the company does not it has less waste overall. So the aims of the coating, of course, it has to be antimicrobial. It has to protect the cheese, for example, and it might have some other antioxidants or nutraceuticals. So it can go various ways, and therefore there's many parts of research that it can be done. And the base formulation, usually for edible coatings, it can be made from protein, it can be made from lipids, and it can be made from polysaccharides. So the characteristics, of course, vary, and it is very product dependable. So each product has to have it has different biochemical properties and physicochemical properties
properties, therefore it needs a different coating. So different types of products, if we're talking about meat, fish, cheese, other dairy products, fruit, and etc., we're of course talking about different formulations of coating. I think there's there's no single edible coating formulation yet in the market. That there are some, but some for different, for example, for fruit, they have like a pectin edible coating that is commercially available nowadays, but there's no single one, because the fruit products, they need they have different properties, therefore they need different materials to be used on the product. For example, the main challenge that we are facing now, for example, on putting edible coating on cheese, that right now we are putting edible coating on during the maturation of cheese, so for 30 days of fermented cheese. But the issue is that the coating is too sticky, or during the maturation, the amount of water that is in the air, so it's 85% of water vapor, so the coating does not dry, and that's a big issue, and we're trying to solve it, how to adjust the coating. But on one type of cheese it works, and on for example on fresh cheeses, on fresh cured cheeses it works, but on fermented cheeses it does not work. And other thing on edible coatings that are now kind of in the last 5 years, it's like a newest addition of the edible coating. So it's a live incorporation of live microorganisms. So usually it's lactic acid bacteria. Most of the research is based on that, but you can use yeasts, and other types of bacteria can be used as well. So, but there are some research done that, for example, lactic acid bacteria can produce the bacteriocins, and it can be incorporated or immobilized into the edible coating, and then the edible coating could be put on the product and prolong the shelf life of the product due to the protective properties. And even other when we're talking about the cheese, there's another pro that the bacteria, lactic acid bacteria in the coating, can actually increase the speed of the maturation, because different bacteria can do proteolysis differently than the cheese itself. So it's kind of a good thing during the maturation, because the amount of days that is needed for the cheese to mature, it can be lowered. So of course it's cheaper than to make the cheese. So I would like to present you some experimental results that have been done actually in Portugal, in Coimbra, and with Professor Marta and Professor Carlos, and I have joined them and learned about the art of edible coatings. And just to quickly present you how does the coating actually work from my own experience. So we used curd cheese that is traditionally Lithuanian cheese, and it's like a very fresh cheese, and the maximum days that it can be stored, it's around 10 days. So we try to make a coating from liquid acid whey protein and put cinnamon extract, so as antimicrobial agent on the cheese, and then I left it to be for a few days. So we had 4 samples, of course. One was one group of the samples was packaged in conventional packaging, and another one was not packaged, so it was package free. And the results can be seen on the slide, and I hope you can see
all the right side, but the right side, the cheeses are kind of white because they were packaged in vacuum. So of course, vacuum plastic packaging, it prevented cheese from environment. So the coating in reality did not compare to the plastic packaging. However, we saw that the combination of coating and the packaging actually was a great combination, and the combination actually prolonged the shelf life of cheese. So, but even from the unpacked samples, for example, the second line, hope you can see. So the second line was with coating, and actually it prolonged on day 15. The molding was not seen yet, and on control samples the mold has started to grow. So the visual appearance was kind of at the end of the experiment, the cheeses were kind of similar, but when we look at microbiological results, and actually the coating worked. So for the one of the most important areas in coating, that the coating has to basically protect the product from moisture loss. So usually coatings are best known for that, but that it is kind of a challenge to find the good formulation for each type of cheese. So at this experiment, the coating that was applied to unpacked cheeses preserved moisture 5 days longer than control sample. So we saw that a little bit, yes, moisture content. So you can see that it varied. Of course, you cannot compare the plastic packaging and the edible coating. So it was not comparable, but however, the combination worked. So these are microbiological results, and from them you could see that at the finish of the experiment, around the cheeses that had the vacuum packaging and the coating, actually coating worked and stopped the growth of the yeast cell molds by a few logarithms. So therefore the combination could be explored a little bit more, or the coating could be produced a little bit differently, and to have better properties, barrier properties. And the good thing as well is sensory properties. The coating was not, it was nothing at all by taste. So consumers and panelists did not taste the coating at all during the storage. So this is a good sign for a coating, because if it's it must be invisible, but it must work. So that's the big challenge. So what are the future perspectives about the edible coatings? So edible coatings are an excellent way to diversify the market on functional foods, or substitute for the prevailing packaging and products. And numerous combinations could be made around the edible coatings, and much can be improved. And as I said, it depends on the product. And therefore, more and more research is needed on these types of products. And of course, bacteria are being added on bacteria are being added in the edible coating, which is like a new directive for the production of edible coatings, and therefore it can be the better products can be produced. So thank you for your attention, and I give it to you. Okay, Justina, thank you very much for your very interesting presentation. I forgot to thank you for accepting our invitation to participate. It was a pleasure. Thank you. Thank you. It was a very interesting participation. Bom, vou agora passar a palavra à professora Teresa, que vai apresentar um concurso de inovação que está a decorrer também no âmbito do projeto S4Agro. Mas antes de passar a palavra à Teresa, vou só novamente relembrar-vos que dentro em breve irá surgir nos vossos ecrãs um pequeno questionário para avaliar a satisfação
com este webinar. Questões ou algum assunto que queiram debater, também podem já enviar através do bate-papo e depois serão colocadas, essas questões serão debatidas depois da apresentação da professora Teresa. Teresa, passo então a palavra. Obrigada. Pois tenho. Eu estava a dizer que ia ser breve, mas muito precisa e espero eu que motivadora, porque o nosso concurso é importante para as empresas do setor agroalimentar, porque pode ser o primeiro passo para a sua inovação. No âmbito do nosso projeto e nas diferentes áreas em que trabalhamos, sustentabilidade ambiental, de recursos, de segurança de processos e sustentabilidade económica, nos 4 subsetores que são abrangidos por este projeto, ou seja, o subsetor dos cárneos, dos lácteos, hortofrutícolas e da panadaria, nós pretendemos que as empresas destes subsetores, nestas áreas, nos desafiem com problemas para de alguma forma as conseguirmos ajudar. E isto porque é que poderá ser o primeiro passo num processo de inovação para estas empresas? Porque na realidade os fundos estruturais que têm financiado a inovação em Portugal têm sido pouco dedicados ao agroalimentar, só 8,82% desses fundos é que foram dirigidos para a inovação do agroalimentar, o que significa que muito poucas empresas concorreram para melhorarem a sua atividade, para inovarem a sua atividade. Nesse sentido, e dado que também vai haver um novo quadro para financiar a inovação, estamos aqui disponíveis para começar a preparar esse caminho com vocês. Para isso, estamos com o concurso, que tem 2 fases. Até final do ano tem a fase business, em que é para recebermos os desafios por parte das empresas, de forma a que lhes possamos dar uma resposta ou sugerir uma resposta. O melhor desafio em cada subsetor será selecionado para depois haver equipas que compitam entre si e lhes proporcionar resposta na fase Inove Solution, em que a academia irá tentar responder. E claro que também a melhor solução será a premiada. Portanto, deixo aqui esta informação e motivação para que, através deste formulário que está no site do projeto, se candidatem até dia 30 de janeiro, de modo a que depois, dia 30 de dezembro, peço desculpa, de modo que a partir de janeiro possamos desenvolver soluções inovadoras para esses desafios. Temos um regulamento também na nossa página, temos um e-mail para nos colocarem todas as vossas dúvidas e, portanto, contamos receber as vossas inscrições. Muito obrigada, João. Muito obrigado, Teresa, por esta apresentação clara e concisa do objetivo do concurso. Bom, ninguém até agora apresentou nenhuma questão e, portanto, eu, na minha qualidade, vou colocar uma pergunta, sobretudo vou colocar primeiro à Joana em português, depois vou fazer exatamente a mesma pergunta à Justina, que é qual é que é a perspectiva da eliminação total do plástico de embalagens alimentares, nomeadamente na embalagem primária? Sim, há algum horizonte temporal em que acham que isso será viável? Então vou ser o primeiro, não é? Em português. Sim, é uma boa questão, por acaso. Eu ponho essa questão várias vezes quando ouço, não é? Que agora vê-se muito, até as embalagens que nós utilizamos agora em casa, não é? De sacos que estão a ser substituídos por outro tipo de polímeros, não é? Eu não sei quando é que será completamente eliminado. Sinceramente, eu acredito, pronto, que
daqui a se calhar 10, 20 anos, para aí, ainda totalmente eliminada, porque ainda, lá está, é como falei há bocado, ainda em termos de competição, não é, de materiais, o estudo que já foi desenvolvido com as embalagens de plástico, não é, até hoje, o valor, o preço, o valor dos polímeros de origem fóssil, ainda há aqui muitos interesses e é difícil completamente eliminar o plástico não biodegradável, vai ser complicado. Vamos ver, agora os líderes é que têm também... Eu tenho esse problema que é, pronto, é a questão de que os consumidores efetivamente dão importância ao impacto que dá aos aspectos ambientais, eu também, mas quando é preciso pôr a carteira, ou seja, até a disposição que eu tenho para pagar por isso já não corresponde sempre à vontade que eu tenho. Seja, obrigado. Vou só fazer a mesma pergunta à Justina. Não sei se a Justina, entretanto, se calhar terá tido que se ausentar. Bom, então, não havendo mais nenhuma questão, agradeço novamente à Justina e à Joana as apresentações que fizeram. Ao Pedro e à Teresa não agradeço, porque eles são membros do projeto, estão a fazer a obrigação deles. Estou a brincar. Também obrigado à Teresa e ao Pedro, e muito obrigado a todas as pessoas que estiveram presentes. E, portanto, muito obrigado e terminamos o webinar agora. Obrigado. Boa tarde. Deus, boa tarde. Deus, boa tarde, obrigado. Nada, boa tarde. Boa tarde.